Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu vou ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 7, onde diz a palavra do Senhor. Então Eliseu disse: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. E 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão, em cujo braço era o rei de Israel, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizer janela no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Amém? Que a palavra do nosso Deus, através do profeta Eliseu, veio nos dizer que na época de Eliseu, na cidade de Israel, a cidade de Samaria, o rei de Israel na cidade de Samaria, houve grande fome, porque os sírios, o rei da Síria, se levantou contra o rei de Israel e mandou cercar a cidade por o seu exército. E ali houve fome, e ali houve sede, e ali houve morte, a ponto de uma cabeça de jumento valer 8 moedas, um preço absurdo, ao ponto de das pessoas comerem seus próprios filhos, onde 2 mulheres fizeram um acordo para que um dia comesse o filho dela e no outro dia comesse o filho da outra, para não morrerem de fome, porque a coisa estava brava. Porém, esse acordo entre essas 2 mulheres, uma cumpriu, porém a outra no outro dia escondeu seu filho. Porque dá para se ver, né? Mesmo morrendo, o sentimento de uma mãe pelo filho, né? Aí a outra foi a direção do rei de Israel, que passeava perante aquela muralha onde estava cercada pelo exército e falou: Senhor, meu rei, tem misericórdia de mim, me socorre. E o rei perguntou e ela contou a história. Naquela hora o rei ficou indignado, porque naquela cidade havia um homem de Deus e o seu povo estava morrendo à míngua por causa da maldade, por causa da injustiça, por causa da violência, por causa de não se prostrarem diante de um Deus poderoso. Aí muitas vezes o Senhor cria situação em que você tem que se humilhar. Você tem que pedir ajuda do céu. Aí o rei se dignou, tirou a sua roupa e viram que ele estava usando saco de pano por debaixo. Estava fazendo jejum ao Senhor para ver se o Senhor tinha misericórdia. Mas naquela hora que aquelas mulheres suplicaram a ele por misericórdia para não morrer de fome, ele se indignou e falou: mesmo que o Senhor Deus me castigue, amanhã eu corto a cabeça do homem de Deus, que era de Eliseu. Eu arranco a cabeça dele fora. E quando ele pensava em mandar um mensageiro, o Senhor já tinha avisado a Eliseu que o rei tinha se revoltado contra ele para matar. Porém, quando o mensageiro chegou, eles já sabiam bater a porta na cara do mensageiro e Eliseu começou a falar essas palavras. Que amanhã, por essas horas, o Senhor ia abençoar aquela cidade de Samaria. E quando o rei ouviu, esperou. Porém, o capitão dele duvidou. Mesmo que o Senhor Deus abrisse a janela do céu, isso não ia acontecer. E Eliseu falou para ele: você verá com os próprios olhos, mas você não comerá. Porque quando eu duvido da palavra do Senhor, como aquele capitão duvidou de um homem de Deus, um homem que vivia a palavra, um homem que ensinava a palavra, um homem que tinha intimidade com o Senhor e duvida da palavra, ele não vê o milagre, ele não vê a cura, ele não vê a restauração da sua vida.
seja doença, seja perturbação, seja fome, seja proteção, onde o Senhor manda seus anjos para lhe proteger. Aquele que habita embaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, porque o Senhor manda anjo para te proteger. Manda os guerreiros, o exército do céu para te proteger. Então aquele homem duvidou da palavra do Senhor. E quando foi no mesmo dia à noite, o Senhor levantou 4 leprosos para ir para a cidade, dispostos a morrer diante dos exércitos, porque já estava desesperado. Porém, o Senhor usou aqueles 4 leprosos. E ao chegar na cidade, fazia tanto ruído aqueles 4 leprosos que o Senhor fez levantar, que aquele exército da Síria que estava ali temeu. Isso o rei de Israel contratou toda a circunvizinhança dos exércitos para nos matar, e fugiram, correram. E abandonaram ali todos os alimentos que ele tinha levado, cevada, trigo e as armas, sumiram. E a palavra de Deus se cumpriu. Porque quando o Senhor diz que vai te curar, acredite. A palavra do Senhor fala que o Senhor curou todo tipo de enfermidade quando ele esteve na terra. Quando ele se fez homem e morreu por mim e por você. Porém, quando eu não acredito, eu vou ver o milagre acontecer na vida dos outros, mas na minha vida não acontece. Por quê? Porque eu duvidei. Porque eu não acreditei. Porque eu não coloquei em prática a palavra do Senhor. Preferi acreditar em mim mesmo. Ou andar atrás de falsos profetas. De pessoas que não pregam a verdade. De pessoas que querem levar a glória do Senhor com ele. Porque um homem de Deus passa por afronta. Passa por perseguição. Uma mulher de Deus, ela é humilhada. Mas ela sabe que quando ora, que quando faz a vontade do Senhor, o socorro vem, porque ele manda seu exército para lhe salvar. Manda os seus anjos para curar, para tocar na sua boca, para dar sabedoria, para dar coragem, para restabelecer aquilo que foi perdido, que o inimigo tirou. Então ali se cumpriu a palavra do homem de Deus, de Eliseu. Eles fugiram e deixaram todo alimento. Então no outro dia, quando aquele leproso chegou, que pegaram os seus bens, comer e beber, foram avisar o rei de Israel. E ali houve festa. Porém, aquele soldado, aquele capitão que duvidou, o rei mandou ficar na porta de Samaria para controlar a entrada. Porém, o povo que vinha daquela cidade circunvizinha, atropelaram ele e matou, para se cumprir a palavra do Senhor. O que o homem de Deus tinha falado. Então, se alguém está na presença do Senhor, está na unção do Senhor e fala que você vai ser curado, você vai ser curado. Porque ele fala em espírito com Deus. Ele tem comunhão com Deus. Ele tem obediência ao Senhor. E o Senhor honra a sua palavra. Custe o que custar. Porque eu e você, que está aí do outro lado, que acredita na palavra do Senhor, nós servemos um Deus poderoso. Um Deus que tem poder sobre a vida e a morte. Um Deus que restaura o que está acabado, o que está derrubado. Ele restaura, ele dá vida, porque ele é a vida. Então a palavra do Senhor se cumpriu no versículo 19 de 2 Reis 7. A palavra do Senhor se cumpriu. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse a janela do céu, será que isso poderia acontecer, segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo atropelou junto ao portão e ele morreu. Então não duvide da palavra do Senhor. Mesmo que você esteja sem força, sem coragem para orar, para buscar o Senhor, peça ajuda de alguém que viva a palavra. Alguém que viva as escrituras do Senhor. Alguém que te ensina que tem um Deus poderoso, que pode tirar você essa cegueira. Que pode trocar esse coração de pedra, onde anda com angústia, com medo, com raiva, com ódio, no adultério, no pecado que está te levando à morte e está te levando tua família a ser crucificada pelos vícios.
pela fome, desemprego. Acredita na palavra de Deus. Não duvida como esse capitão, que duvidou e viu as bênçãos acontecer sobre o seu povo. Porém, ele não conseguiu comer, porque a palavra do Senhor se cumpre. Então, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Atos dos Apóstolos 16, 31. Então, o Senhor Jesus mesmo falou com a própria boca quando ele ressuscitou Lázaro. Quem crê em mim, João 11, 25. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se tua vida está passando por tribulação, por angústia, por medo, a ponto de desenganar de uma doença, crê no Senhor Jesus. Tu e tua casa será salvo. Tu e tua casa será salvo. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Disse o Senhor Jesus. E quem crê em mim nunca morrerá, porque ele vai dar a vida eterna, porque ele tem autoridade sobre a morte. Foi para isso que ele morreu e reviveu, para ter autoridade sobre a morte. Então quem está em Cristo nunca morre eternamente. Só passa um tempo descansando. E o Senhor ressuscitará no último dia, quando ele vier com seus anjos, para dar recompensa àqueles que servem de verdade. Aquele que abre os olhos do povo, que estão na cegueira do pecado, que não consegue amar e que não consegue perdoar, porque não foi tocado pelo Evangelho do Senhor. Amém? Que Deus nos proteja hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus.